E aí pessoal, meu nome é Gustavo. Aqui é o professor Julio. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre formatação, um sistema operacional baseado em Linux. Vamos utilizar a máquina virtual, certo? VirtualBox aí para vocês. E a distribuição que a gente escolheu é o Linux Mint. Por que o Linux Mint? O Linux Mint é um dos Linux mais leves que tem e o objetivo nosso não é aquele profissional que está querendo mexer no terminal, aquele profissional que quer fazer algum tipo de programação para servidores. O nosso objetivo hoje é mostrar para vocês que você pode utilizar um computador sem Windows, né, um sistema operacional grátis, e ser bom do mesmo jeito, como o Linux Mint é. É uma boa utilização. É para o usuário comum, né? A maioria dos usuários aí não almeja fazer muita coisa com o computador, quer utilizar ele para fazer um trabalho escolar, de repente acessar a internet, ver um vídeo, uma receita, a utilização comum do computador. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês. Bom, então bora para a aula. Isso aí. Então vamos lá, galera. Começando do zero, vamos abrir o navegador de internet aqui e buscar por Linux Mint, certo? Primeiro site da descrição aqui, nós vamos fazer o download. Repara que o site é bem simples e bem rapidinho, já está em download aqui, tá? Se tiver aqui na homepage, você vai ter que clicar aqui em download e você vai selecionar aqui embaixo qual que é o sistema que você quer. Aqui é a parte gráfica, interface gráfica do sistema operacional. Nós temos o Cinnamon, Mate e o XFCE. São três sistemas que modificam a aparência, mas o sistema operacional por base é a mesma coisa, não modifica a base e sim a aparência dele, certo? Para o usuário final, isso vai fazer total diferença, tá? Então, não vou entrar em detalhes sobre esse sistema, sobre a interface agora, mas depois eu falo mais sobre isso, tá? Se é 32 e 64 bits, tá? No nosso caso nós vamos fazer 64 bits, e na minha opção aqui eu escolhi o Cinnamon, que é mais simples, mais enxuto a parte visual dele, tá ok? Aqui é da onde a gente vai fazer o download, né? Que nem a gente chama de mirror, para fazer o link da onde tem. Temos alguns no Brasil aqui, certo? Nós vamos pegar de São Carlos aqui, Universidade de São Carlos, que hospeda o Linux Mint, e aí ele vai demorar um tempinho, tá? Então, como vocês já estão acostumados, eu vou pausar esse vídeo aqui para fazer o download do vídeo, daqui a pouco eu volto. Então, agora terminou o download, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Na pasta download, está aqui meu Linux Mint, 64 bits, né? Nós vamos lá para o VirtualBox e aqui nós vamos criar uma máquina virtual nova. Já expliquei sobre o VirtualBox, não vou entrar em detalhes, quem quiser assiste o vídeo anterior, tá ok? Vou colocar aqui Linux, certo? Aqui o tipo de sistema operacional tem que ser Linux, tá? Não posso colocar Microsoft ou Windows. E aqui eu seleciono qual que foi o Linux que eu baixei. No caso, como foi o Linux Mint, vocês podem ver que nós temos vários tipos de Linux aqui no VirtualBox, certo? Só que nós não temos o Mint. Temos o Ubuntu, temos o Turbo Linux, OpenSUSE, Mandriva, Gentoo, mas não temos o Mint. Então, nós vamos colocar Other Linux 64 bits, tá? E dar a quantidade de memória RAM para a máquina virtual, certo? 4096 para ficar um pouco mais ligeiro, ok? Ah, professor, não tenho tudo isso de memória. Não tem problema, pode colocar 2048, pode colocar 1024, que vai funcionar também. Só que é lógico, quanto mais você colocar, mais rápido vai ser, ok? Aqui, na quantidade de espaço em disco, vou colocar 16 GB, porque 8 é pouco. Se eu quiser fazer a instalação de um programa, ele já não vai caber. Funciona com 8? Depende do Linux, sim, depende do Linux, não. Alguns Linux já obrigam a você ter mais de 12 GB de espaço em disco. Professor, mas meu HD é ruim, é pequeno e é de 250. Sim, nós estamos falando do VirtualBox. Eu vou pegar emprestado do HD, tá ok? Bom, criado então, nós vamos iniciar. Nós vamos pegar o disco da mesma forma que nós pegamos para formatar o Windows 10, tá? Nós vamos pegar o disco através dessa telinha aqui, ó. Clique aqui na pasta, tá? Clique em acrescentar. E aí, pegamos o Linux Mint aqui, tá? Escolher e iniciar. Assim que nós clicarmos em iniciar, aparece a inicialização do Linux Mint, tá? Aqui você tem alguns segundos para decidir. Só que nós vamos
no Start Linux Mint, tá? Para a gente poder fazer a instalação do sistema operacional, certo? Professor, mas tem tantos outros Linux, por que o Mint, né? Temos o Ubuntu, por exemplo, que nós temos aqui na MicroPro, tá? Em uso na parte administrativa, tá? Da economia tanto de sistema operacional, que você não precisa pagar, uma licença de Windows chega a custar R$800 em média, certo? Que você não vai ter esse custo para a empresa. Só que para a utilização de navegador, para a utilização de sistemas web, para a utilização de pacote Office, nós não precisamos utilizar o sistema Windows, nós podemos utilizar o Linux, certo? E o Mint é um dos mais leves que tem, por isso Linux Mint e não o Ubuntu e não o Fedora, outros Linux que são um pouquinho mais pesados que o Mint, tá? Digo também que é o Linux meu favorito, exatamente por esse motivo, tá ok? Bom, aqui ele já aparece a tela de login, vocês viram o logo do Linux Mint, né? Na tela de login, como ele está startando pelo CD, nós podemos utilizar o sistema operacional sem mesmo instalar ele, certo? Qual que é a necessidade disso? Às vezes você quer testar o sistema operacional, mas não quer instalar ele, ou mesmo nem fazer pelo VirtualBox, que é o que a gente vai fazer agora. Você pode colocar o sistema operacional no pendrive e startar ele dessa forma aqui. Você tem como acessar o navegador, acessar o Facebook, e esse tipo de situação é o que muitos hackers utilizam, né? Porque você não tem a instalação do sistema operacional, então você não deixa vestígios na máquina, certo? O sistema operacional pode ser startado em qualquer máquina que tenha acesso USB. Professor, mas toda máquina tem acesso USB, né? Não, dá para você bloquear o acesso USB de dispositivos pela BIOS, certo? A gente aprende isso em sala de aula, certo? Mas aqui no Brasil é coisa muito rara de acontecer, é um bloqueio pela USB, tá? Startou a máquina pelo pendrive, você já consegue startar o sistema operacional, certo? Só para fazer um teste aqui, ó, facebook.com, certo? Já acessou o Facebook aqui. Professor, mas está meio com zoom, está meio esquisito de ver. Lógico, nós estamos no VirtualBox, está com uma resolução bem baixa, então ele vai dar alguns probleminha, alguns mal dimensionamento de tela, tá? Na máquina real isso não aconteceria, tá? Nós vamos utilizar esse atalho aqui para fazer a instalação do Linux Mint. Você poderia startar direto pela instalação também, você poderia startar a instalação do Linux Mint sem precisar de interface gráfica, tá? Mas esse é o jeito mais fácil, tá? Por isso que eu vou por ele. Então, lembrando a mesma coisa quanto ao que eu falei sobre o Windows, siga as regras certinho, não brinque com essas configurações que modifica de país para país, tá bom? Então, português, que é o tipo de linguagem. Opa, português do Brasil, tá? Vamos voltar aqui, retroceder, colocar português do Brasil, continuar. Senão vai ficar português de Portugal, vai ter algumas diferenças aí, principalmente a questão de ser cedilha, né? Que é coisa que só temos no Brasil, tá? Repara que aqui no VirtualBox o problema de resolução acontece novamente, ó. Tá vendo que o botão de continuar ele não aparece aqui no canto da tela. Você vai ter que arrastar a tela um pouquinho para o lado para você continuar, tá? Isso aqui, como eu disse, é só no VirtualBox. Na sua máquina, se for formatar sua máquina direto, não vai ter esse problema, tá? Aqui ele pede para instalar software de terceiros, como GIMP, para edição de imagens, mas nós não vamos selecionar isso para fazer uma instalação mais enxuta, certo? E mais rápida também, tá? Vocês vão ver que a instalação do Linux é muito rápida. Aqui ele está perguntando se você vai apagar todos os arquivos, porque a gente deve se atentar a essa tela aqui. Se você tiver a sua máquina real e quiser deixar os dois sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux, dá para fazer isso. Só um pequeno detalhe que você tem que se atentar é que você não pode instalar primeiro o Linux, depois o Windows em cima. Se você fizer isso, você vai ter que fazer algumas adaptações e acaba gerando vários erros aí. Então, instala primeiro o Windows, normalmente o Windows 10, né, que é o mais atual da Microsoft. Depois você vem e instala o Linux, que ele vai fazer um dual boot
com uma ferramenta para seleção de inicialização chamada Groove. Não vou entrar em detalhes sobre o Groove, mas o Groove simplesmente você seleciona por onde você quer inicializar, tá? Aqui é coisa simples, como é um HD novo, não tem sistema operacional, vai apagar o disco inteiro e fazer a instalação do Linux Mint. Clique em instalar agora. E para esse tipo de situação é o famoso Next Finish, né? É só ir avançando até você concluir a instalação do Linux, tá? Assim como o Windows nós fizemos a instalação na semana passada, o Linux também é simples. Algumas pessoas que acham que é até mais simples do que o Windows, tá? Só que o Windows 10 ele facilitou muito a instalação. Então podemos dizer que os dois são simples. Aqui a escolha de fuso horário, entre outras coisas, tá? Então, Next Finish, do jeito que eu falei. Então, vai colocar o nome de quem está formatando, ou do seu cliente, no caso, certo? E aqui a única coisa é que no Linux você é obrigado a colocar senha, não tem como você continuar sem senha, tá? Então, nós vamos colocar uma senha aqui muito difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detalhe que ele vai deixar colocar essa senha, mas se você for criar um usuário depois, ele vai ativar uma outra segurança que não vai deixar mais criar esse tipo de senha, tá? Nós só vamos criar esse tipo de senha aqui só para explicação. Vocês já sabem o critério de regra para senha, tá? Tem que ter letra, número, 8 dígitos. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá? E agora é só aguardar, tá ok? Vou pausar o vídeo aqui para a gente não precisar ficar vendo a tela de instalação do Linux, para poder falar alguma coisa, algumas considerações em relação a Linux, eu e o professor Gustavo. Então, galera, só algumas considerações, né, em relação a Linux, não necessariamente o Mint, e em comparação com o Windows. Um pouquinho diferente, né? Vocês podem ver que a hora que a gente abrir aqui, o próprio papel de parede que você coloca ele já fica diferente, a barra de ferramentas ali, a barra de tarefas. E o que acontece? Os programas você vai ter uma pequena diferença. A gente vê que no Windows é utilizado muito software pirata, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está com software pirata, fica acusando ali no cantinho, deve ativar o Windows, ou o Office não é original, vítima de falsificação de software. Com o Windows você não tem esse problema, ou com o Linux, perdão. Por exemplo, o LibreOffice, que foi uma das aulas que eu dei, eu falei sobre o LibreOffice, funciona muito bem no Linux, funciona muito bem no Windows. Então você tem as duas ferramentas para os dois sistemas operacionais. Então se você já está acostumado com isso, não vai mudar nada na sua vida, certo? Agora, o Microsoft Office, certo? Que é uma das melhores ferramentas que a Microsoft já fez, na minha opinião a melhor, você não tem ele disponível para Linux, certo? Tem a versão 2003, se não me engano, meio adaptada, né? Não funcionou muito legal. Daí para frente nós não temos mais Office para Linux, tá? Referente à instalação de programas, esse tipo de coisa, é um pouquinho diferente também, mas a gente vai mostrar algumas coisas básicas para vocês. Ele também já vem com um navegador instalado, então você não vai precisar... Acabou de formatar, mas você já está pronto para utilizar como usuário comum, certo? O Ubuntu aqui, ele já inicia instalado com o LibreOffice. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a interface, né, do Ubuntu, que a interface padrão dele é GNOME, e vou mostrar também a Deepin, tá? Que é uma coisa que nós aqui em sala de aula nós fazemos, é saber como instalar várias interfaces no mesmo Linux, coisa que nós não vamos mostrar em videoaula. É muito interessante, tá? Então, se você ficou curioso, vem para cá, vem para MicroPro, que você faz esse tipo de aula, tá ok? Então, ó, como você pode ver, vou fechar aqui a nossa tela da câmera. Aqui atrás nós temos a interface do Linux Ubuntu, certo? Essa interface é bem parecida com a interface do tablet, né? Isso. Então, você clica aqui, você tem um menu de aplicativos que tem instalados, né? A forma de instalar é como se fosse uma Play Store, né? No caso, Market Store da Linux, né? Do Linux Ubuntu, mas é um pouquinho diferente. Já a Deepin aqui ele é parecido mais com o macOS, tá? Professor, não sei nem o que é isso. Sistema operacional da Apple para computadores, tá? Você tem o iPhone, que é para celular, e você tem o macOS, que é para computadores e notebooks da Apple, tá? Temos várias outras interfaces, acho que a gente queria dar uma menção honrosa a essas duas, que mais parece
com o macOS e com dispositivos celulares. Detalhe que o Android também tem seu núcleo Linux. Exatamente. Bom, como vocês podem ver aqui, então, instalação concluída, ok? Vamos reiniciar, tá? Se você quiser continuar testando, você pode, mas no caso nós vamos reiniciar a máquina, certo? Bom, vai demorar um pouquinho para reiniciar também, tá? Mas é rápido. O Linux Mint ele tem uma inicialização mais rápida que os outros Linux, tá? Então ele ganha vantagem em cima disso também. A única coisa é que tem algumas coisas que funcionam para Ubuntu, que funcionam para Debian, que não vai funcionar no Linux Mint. E o Linux Mint é baseado no Ubuntu, né? Ele tem alguns recursos que podem ser importados do Ubuntu para ele. Não é porque está escrito para Ubuntu que vai funcionar, que não vai funcionar no Mint, tá? Então, colocar a nossa senha aqui, muito difícil. Vocês viram que iniciou rapidinho, isso porque está no VirtualBox. Se estivesse numa máquina real, seria mais rápido ainda, certo? Lembrando que ele é um sistema operacional muito leve, tá? Menos de 2 GB para fazer o download dele, tá? Então, em comparação com qualquer um dos sistemas operacionais da Microsoft, né? Qualquer um Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server, muito maior, tá? Aqui ele já está fazendo verificação de drivers para fazer a instalação, tá? Você pode iniciar o gerenciador de drive, mas como nós estamos na máquina virtual, eu não vou fazer essa parte aí. Assim como no Windows também precisa ser instalado os drivers, no Linux também precisa, tá? Não é mais complicado no Linux, tá? Mas a questão é que tem algumas fabricantes que não criam drivers para Linux, certo? Como por exemplo, já tive bastante problema com a impressora da marca HP, né? Porque não funciona no Linux, não tinha driver na internet para fazer o download. Às vezes pode até ser que tenha, tá? Mas às vezes não criado pela própria HP, criado por usuários do Linux, desculpa, que acontece muito, e é assim que o Linux consegue ser um dos melhores sistemas, mesmo algumas empresas ainda não dando um voto de confiança para ele, tá? Então, como vocês podem ver aqui, sistema operacional instalado, funcionando, tá? Lembrando que tá um pouquinho lento aqui, porque nós estamos no VirtualBox, então menos da metade da capacidade da máquina real, que é essa aqui, tá? Em torno de 40% da capacidade dela. Então, entrei no navegador aqui, nós podemos aqui acessar o YouTube, certo? Vamos aqui abrir outra aba para acessar o Facebook, né? Ao mesmo tempo, para a gente ver a fluidez. Lembrando que o navegador de internet dele aqui é o Firefox, como padrão, tá? Você pode instalar o Google Chrome. Tem outros navegadores que podem vir junto com o sistema operacional, como o Chromium, tá? Que é um navegador assim, eu particularmente não gosto muito do Chromium, mas tem muita gente que usa e usa muito bem, porque ele é código aberto, você pode modificar ele, isso é uma coisa fantástica, tá? Mexer dentro do código do navegador é para poucos, tá? Não estou incentivando você a desistir de mexer no código, mas já deixo bem claro que não é para qualquer um, é uma coisa mais complexa, tá ok? Então, YouTube aqui já funcionando, certo? E o Facebook também já entrou aqui para a gente fazer o login, tá? Como vocês devem estar ouvindo aí a música, certo? Já, então isso reconhece que o drive de som já foi instalado. E o Facebook aqui dá para a gente entrar. Detalhe que o drive de vídeo não foi instalado corretamente, tá? Tem como a gente instalar ele através do próprio sistema, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro momento, para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Para modificar a resolução da máquina. Repara que o menu dele é bem autoexplicativo, tem
separações aqui de ferramentas gráficas, ferramentas de escritório, acessórios, multimídia, tá? Vem com bastante ferramentas no sistema operacional, por exemplo, o famoso LibreOffice já vem com Linux Mint, tá? E temos a loja de aplicativo direto no Linux Mint, não vou entrar nesse detalhe também, tá? Vai reconhecer seu pendrive, vai reconhecer seu celular normal, só que a única coisa que, por exemplo, você tem um joguinho, você tem um programa que você baixou para instalar na máquina do seu colega, você vai tentar instalar no Linux, não vai funcionar, assim como vice-versa, certo? Se você baixar alguma coisa para instalar no Linux e tentar instalar no Windows, não vai funcionar também, tá ok? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou fazer algumas considerações finais aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que vocês viram, certo? Essa foi a aula, uma coisa bem simples aí para vocês. Eu já utilizei esse sistema como auxiliar aí na minha casa, utilizo para acessar a internet também. Não vejo nenhum problema, tenho até uma facilidade para mexer com ele. Então, eu indico aí para vocês, certo? Não é para você fazer um teste e tudo mais. Outra coisa também, vale ressaltar que o Linux normalmente não tem vírus, tá? Por quê? Pensa tecnicamente, certo? Você tem um sistema operacional que atinge mais de 80% da população. Se você for criar um vírus, você vai criar um vírus para menos de 10%, porque tem outros sistemas, como o da Apple, ou você vai fazer um vírus que ocupa 80%. Então, esse é um dos grandes motivos do Linux não ter vírus, tá? Ele não é imune a vírus, mas tem muito menos do que no Windows, ok? Certo. Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês instalem em casa e testem também, mostrem para os seus pais, para os seus amigos, ou até mesmo para a sua empresa, a empresa que você trabalha, que pode ser utilizado no sistema operacional gratuito, e deixa aí para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.